Inês Almeida parecia viver o sonho perfeito. Uma vida confortável em Lisboa, um marido respeitado, um nome admirado nos círculos certos. Mas dentro de casa, a realidade era cruel. Ricardo não gritava, não batia. Ele fazia algo pior. Diminuía. Dia após dia, convenceu Inês de que seus sonhos não importavam, de que seu lugar era ao lado dele. Em silêncio. Naquela noite, depois de uma humilhação que ninguém percebeu, exceto ela, Inês entendeu uma verdade dolorosa. Ficar era morrer aos poucos. Antes de continuar essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que dignidade não se negocia. Porque quando Inês saiu pela porta com apenas alguns euros no bolso, ela não fazia ideia de que aquela decisão, tomada com medo, iria mudar não só o destino dela, mas calar para sempre o homem que jurou que ela nunca sobreviveria sem ele. Inês saiu de casa já noite cerrada. Lisboa estava quieta, quase indiferente. Não houve gritos, não houve despedidas. Apenas o som seco da porta a fechar, definitivo. Arrastou a mala velha pela calçada. As rodas batiam nas pedras irregulares, chamando mais atenção do que ela gostaria. Na carteira, Inês tinha 120 euros, nada mais. A conta bancária era conjunta, sempre fora. Ricardo tratara de garantir isso ao longo dos anos. Enquanto esperava o comboio, o telemóvel vibrou. Não era uma chamada, eram mensagens num grupo que ela conhecia bem. Pessoas que jantavam na sua casa, pessoas que a chamavam de amiga. Ouvi dizer que a Inês não anda bem. O Ricardo está preocupado, diz que ela anda instável. Deixem passar uns dias, ela volta. Cada frase doía mais do que um insulto direto. Era a voz dele, repetida por outras bocas. Inês desligou o telefone sem responder. O comboio seguiu para Setúbal. Sentada sozinha, olhava o reflexo no vidro escuro. Sentia-se como alguém que tinha sido apagada devagar, sem alarme. O quarto da pensão ficava perto da estrada nacional. Pequeno, frio, impessoal, uma cama estreita, uma mesa de madeira gasta, um cheiro persistente à umidade. Inês sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Foi ali que o medo ganhou corpo. Não era medo da pobreza, nem da solidão. Era o medo mais antigo. E se ele tiver razão? Ricardo sempre soube plantar essa dúvida. Não precisava bater, não precisava expulsar. Bastava repetir, com calma, que ela não sobreviveria sozinha. No espelho da casa de banho, Inês mal se reconheceu. Olheiras fundas, ombros caídos. Uma mulher cansada de fingir. As náuseas das últimas semanas voltaram-lhe à memória. O atraso que ela evitara contar até para si mesma. Com as mãos a tremer, abriu a bolsa da farmácia. Sentou-se no chão frio, encostada à parede. Esperou. Os minutos pareceram eternos. 2 linhas, claras, impossíveis de ignorar. Inês estava grávida. O pânico veio primeiro. Um nó apertado no peito. Mas logo depois surgiu algo diferente. Firme, silencioso, determinado. Aquilo já não era só sobre ela. Ricardo nunca saberia daquela criança. Nunca faria daquele bebê mais uma peça da sua vida perfeita. Inês pousou a mão no ventre, num gesto instintivo. Não, murmurou. Eu não volto. Naquela noite, sozinha num quarto anônimo, sem dinheiro, sem apoio, sem certezas, Inês tomou a decisão mais importante da sua vida. E o que ela ainda não sabia é que, enquanto Ricardo espalhava a certeza de que ela regressaria de joelhos, o destino começava, em silêncio, a mover as peças noutra direção. A madrugada passou sem descanso. Inês mal fechou os olhos naquela pensão perdida nos arredores de Setúbal. O corpo estava exausto, mas a mente não parava. Na mesa de cabeceira, o teste de gravidez continuava ali. 2 linhas, firmes, irreversíveis. Ela levantou-se devagar, como se o chão pudesse ceder sob os pés. Fez um chá fraco com a chaleira antiga do quarto.
Sentou-se junto à janela estreita, de onde se via apenas a estrada e a luz intermitente de um poste. Estava grávida. Aos 50 e poucos anos, depois de tantos adiamentos, tantas concessões, uma vida nova surgia no momento mais frágil da sua existência. O medo voltou. Não um medo teatral, um medo calmo, profundo, que se instala no peito e não grita. Como criar uma criança sem casa, sem rendimentos, sem família por perto? A irmã vivia em Faro, num T1 já cheio. Ofereceria ajuda, Inês sabia. Mas aceitar significava confirmar a versão de Ricardo. A mulher fraca, dependente, incapaz. Inês pousou a mão no ventre mais uma vez. Não chorou. Sentiu algo diferente. Responsabilidade. Não te vou falhar, sussurrou. Não sabia como, mas a decisão estava tomada. Foi então que o telemóvel vibrou. Inês sobressaltou-se. O coração acelerou. Durante um segundo, teve a certeza de que era Ricardo. Ele sempre encontrava maneira de se infiltrar, de pressionar, de desgastar. O número no ecrã era desconhecido. Indicativo internacional. Ela deixou tocar. Depois outra vez. Na terceira vibração, atendeu, preparada para desligar. Estou a falar com a senhora Inês Azevedo? A voz era masculina, calma, com um ligeiro sotaque europeu difícil de identificar. Quem fala? Perguntou em voz baixa. Chamo-me Miguel Soares. Peço desculpa por ligar sem aviso. Houve uma breve pausa, respeitosa. Sei que este pode não ser um bom momento. O nome não lhe era estranho. Miguel Soares, investidor discreto, ligado a projetos de reabilitação urbana e arquitetura sustentável no norte do país. Inês sentiu o estômago apertar. Como conseguiu este número? Tenho pessoas que trabalham comigo, respondeu sem arrogância. Estive presente no jantar em Estoril, há 2 dias. Observei a sua saída. O rosto de Inês aqueceu de vergonha. Alguém tinha visto. Não o escândalo, o silêncio. Há anos, continuou ele, a senhora apresentou um projeto para um centro comunitário ecológico. Nunca me esqueci dele. A voz manteve-se serena. Era humano, inteligente, muito à frente do seu tempo. Inês fechou os olhos. Aquele projeto fora abandonado quando Ricardo dissera que já não fazia sentido ela trabalhar. Não estou a ligar para falar do passado, disse Miguel. Estou a ligar porque conheço homens como o seu marido e sei o que costuma acontecer depois. Ela não respondeu. Não precisava. Vou ser direto, continuou. Tenho um apartamento vazio no Porto, junto ao Douro. É discreto, seguro. Pode ficar lá o tempo que precisar. O silêncio caiu pesado. Não quero nada em troca, acrescentou. Nem controlo, nem explicações. Apenas que tenha espaço para respirar e para pensar. Inês sentiu um misto de desconfiança e incredulidade. Aquilo parecia irreal. Por quê? Perguntou finalmente. Do outro lado, a voz suavizou-se. Porque detesto ver talento desperdiçado. E porque ninguém deveria ser obrigado a voltar de joelhos. Ele deu-lhe 30 minutos para decidir. Um carro estaria à porta da pensão. Quando a chamada terminou, Inês ficou sentada, imóvel. O medo ainda estava lá. Mas pela primeira vez desde que saíra de Lisboa, havia também uma fresta de esperança. Não uma salvação, uma escolha. E Inês percebeu que aquele momento podia mudar tudo. Os 30 minutos passaram depressa demais. Inês ficou sentada na beira da cama, o telemóvel pousado ao lado, como se pudesse morder. A proposta de Miguel ecoava-lhe na cabeça. Um apartamento no Porto, sem perguntas, sem exigências. Era demasiado. E, ao mesmo tempo, era tudo o que ela não tinha. O medo voltou a apertar. Entrar num carro de um desconhecido. Confiar. Mudar de cidade quando mal conseguia respirar. Mas ficar significava outra coisa. Significava o telefone tocar a qualquer momento com a voz de Ricardo.
Significava advogados, julgamentos, humilhações públicas. Significava ouvir outra vez que ela não era capaz. Inês levantou-se, abriu a mala, não tocou na pouca roupa elegante que ainda trazia. Pegou nos cadernos antigos, gastos, onde ainda havia desenhos a lápis, colocou a fotografia dos pais e fechou o fecho com firmeza. É só um passo, murmurou para si mesma. Quando espreitou pela cortina, viu o carro parado junto à entrada da pensão. Discreto, cinzento escuro, nada de luxo exibido. Respirou fundo. Saiu. O motorista apresentou-se com educação. Chamava-se Antônio. Não fez perguntas. Ajudou-a com a mala como se fosse leve. Dentro do carro, o silêncio era confortável. O motor avançou suavemente pela estrada ainda úmida da manhã. Inês olhou pela janela enquanto Setúbal ficava para trás. Pela primeira vez desde que saíra de Lisboa, não sentiu pressa, nem perseguição. A viagem até ao porto foi longa. Inês fechou os olhos em alguns momentos, vencida pelo cansaço. A mão repousava instintivamente sobre o ventre. Quando chegaram, o Douro brilhava sob a luz suave da tarde. A cidade parecia mais lenta, mais antiga, menos exigente. O apartamento ficava num prédio discreto perto da marginal. Nada chamativo. Mas quando Antônio abriu a porta, Inês parou. Luz. Muito luz. As janelas grandes deixavam entrar o rio e o céu. Os móveis eram simples, escolhidos com cuidado. Nada supérfluo, nada imposto. Sobre a mesa havia uma nota, poucas palavras, escritas à mão. Aqui ninguém lhe pede nada. Descanse, Miguel. Inês sentou-se no sofá. As pernas tremiam, não de medo, de alívio. Na cozinha encontrou alimentos básicos, chá, sopa, fruta fresca. No quarto, lençóis limpos. Um silêncio profundo. Era um abrigo, não uma jaula. Ao entardecer, saiu à varanda. O rio corria tranquilo, indiferente às dores humanas. As gaivotas cortavam o céu. Inês pensou em Ricardo, provavelmente ainda convicto de que ela regressaria. Pensou nas palavras dele, repetidas vezes. Não sobrevive sozinha. Um sorriso fraco surgiu-lhe nos lábios. Ainda não sabia se sobreviveria, mas estava a tentar. Mais tarde, o telemóvel vibrou. Uma única mensagem de Miguel. Chegou bem? Ela respondeu apenas, sim, obrigada. Não houve mais mensagens, nenhuma invasão, nenhuma cobrança. Naquela noite, deitada numa cama que não era de luxo, mas era segura, Inês percebeu algo essencial. Não tinha sido resgatada, tinha recebido espaço, e pela primeira vez em muitos anos, esse espaço pertencia-lhe inteiramente. Os primeiros dias no porto passaram devagar. Inês acordava cedo, não por obrigação, mas porque o corpo já não aguentava mais fugir do dia. A luz entrava pelas janelas grandes e pousava no chão como um convite silencioso. Durante muito tempo, ela limitou-se a observar. O rio, as pessoas a caminhar sem pressa, os barcos a deslizar, indiferentes às histórias humanas. Era estranho viver sem ordens, sem alguém a dizer-lhe o que fazer, o que vestir, como sorrir. A ausência de controlo parecia, ao mesmo tempo, liberdade e vazio. No terceiro dia, encontrou sobre a secretária um envelope discreto. Dentro, havia um cartão com o nome de uma médica e uma morada no centro do porto. Consulta marcada para a manhã seguinte. Nada mais. Inês sentiu um aperto no peito. Miguel sabia. Não porque ela tivesse contado, mas porque alguém atento tinha observado o que Ricardo nunca viu. A consulta foi simples. A médica falou com calma, explicou tudo sem pressa, confirmou a gravidez. 7 semanas. Não houve julgamentos, nem perguntas invasivas, apenas cuidado. Quando saiu do consultório, Inês parou na rua durante alguns minutos. O barulho da cidade parecia distante. Ela pousou a mão no ventre, com mais consciência agora. Estamos aqui, disse em silêncio. Aos poucos, começou a caminhar pela cidade.
Entrou em livrarias pequenas, sentou-se em cafés antigos, observou fachadas, portas, pátios escondidos. Algo dentro dela começou a mexer, muito devagar. Uma tarde, abriu a mala e retirou os cadernos antigos, os mesmos que Ricardo chamara de passatempos. Passou os dedos pelas páginas amareladas. No início, o lápis parecia pesado, a mão tremia, mas depois, quase sem perceber, traçou uma linha, depois outra. Não desenhou edifícios grandiosos, desenhou espaços pequenos, seguros, lugares onde a luz entrava sem pedir licença, um pátio interior, um banco ao sol, uma cozinha comum. Inês começou a desenhar um centro de acolhimento para mulheres, para mães, para quem precisava de recomeçar longe do medo. Não era um projeto para impressionar ninguém, era um projeto para sobreviver. Os dias ganharam ritmo, manhãs tranquilas, tardes de desenho, noites silenciosas. Miguel não aparecia, não ligava, não perguntava. O dinheiro necessário surgia na conta aberta em nome dela, sem comentários. Essa ausência dizia mais do que 1000 promessas. Ele não a observava, não a moldava, dava espaço. Inês percebeu algo importante. O poder ainda existia, mas não era usado contra ela. Pela primeira vez, o tempo não lhe era roubado, era oferecido. Uma noite, sentada à mesa com os desenhos espalhados, Inês chorou. Não de tristeza, de cansaço acumulado. Chorou pela mulher que fora, pela mulher que deixara de ser, e pela mulher que começava, finalmente, a existir outra vez. Lá fora, o Douro seguia o seu curso, sem pressa, sem medo de mudar. Inês respirou fundo. O futuro ainda era incerto, mas já não era escuro. E naquele silêncio construído com respeito, ela começou a entender. Não estava a fugir do passado. Estava pela primeira vez a construir algo seu. Passara quase um mês desde que Inês chegara ao porto. A rotina tranquila ajudara a recuperar forças, e os desenhos já ocupavam metade da mesa da sala. Foi numa dessas manhãs calmas que o telemóvel vibrou. Uma mensagem curta, educada, sem pressão. Regressei ao porto por 2 dias. Se aceitar, gostaria de a convidar para jantar. Miguel Inês leu 2 vezes. Sentiu um aperto leve no peito. Até ali, Miguel fora uma presença ausente, um apoio à distância. Agora tornava-se real. Aceitou. O restaurante era discreto, perto da foz. Nada de luxo ostensivo. Mesas pequenas, luz baixa, conversas em tom contido. Miguel levantou-se quando ela chegou. Mais alto do que imaginara. Traje simples, olhar atento. Obrigado por ter vindo, disse sem exageros. Inês assentiu e sentou-se. A conversa começou devagar. Ele perguntou-lhe sobre o porto, sobre os passeios junto ao rio, sobre os desenhos. Escutava. De verdade. Quando Inês falou do projeto que estava a nascer, o centro de acolhimento, Miguel não interrompeu. Não corrigiu. Não sugeriu. Apenas ouviu. É o melhor trabalho que poderia estar a fazer agora, disse por fim. Sem elogio vazio. Sem condescendência. Depois de um silêncio curto, foi ele quem falou de si. A mãe fora artesã. Trabalhava com cerâmica. Tinha talento e ambição. Casara com um homem influente, respeitado, admirado. No início, ele apoiara o trabalho dela. Depois, começara a reduzi-lo a um passatempo. Aos poucos, encheu-lhe os dias de compromissos, obrigações sociais, silêncios. Quando percebi o que estava a acontecer, disse Miguel com a voz baixa, ela já não criava. Tinha o ateliê cheio e os quadros em branco. Morreu cedo, cansada, apagada. Miguel parou por um instante, respirou fundo. Quando a vi naquela noite em Estoril, vi a minha mãe. Olhou Inês nos olhos e percebi que desta vez podia fazer algo diferente. Inês sentiu o peso daquela confissão. Não era caridade, era memória, era reparação. Não quis salvá-la, acrescentou ele.
Quis apenas abrir uma porta. A decisão sempre foi sua. Voltaram para casa em silêncio, um silêncio diferente, confortável. Nos dias seguintes, Miguel manteve a mesma postura, presente, mas respeitoso, disponível, mas nunca invasivo. Certa tarde, Inês mostrou-lhe os desenhos, espalhou-os sobre a mesa, falou da luz, do pátio central, das salas pequenas, mas seguras. Miguel observou com atenção, fez perguntas técnicas, apontou detalhes, nada sobre dinheiro, nada sobre controlo. Devia apresentar isto formalmente, disse por fim. A fundação apoia projetos com impacto social real. Fez uma pausa. Não a mim, a comissão. Eu não votarei. Inês ficou em silêncio. Aquilo não era um favor. Era uma oportunidade limpa. Naquela noite, sozinha no apartamento, Inês pensou em Ricardo, na forma como ele sempre transformara ajuda em dívida, apoio em posse. Com Miguel, era diferente. Havia poder, sim, mas também havia limites e respeito. Inês pousou a mão no ventre, já mais arredondado. Sorriu com suavidade. Talvez algumas histórias não precisassem de heróis, apenas de alguém que soubesse não ocupar todo o espaço. E naquele equilíbrio raro, Inês começou a perceber que estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O outono chegara ao porto sem aviso. As manhãs estavam mais frescas. As folhas acumulavam-se nos passeios. Inês regressava do mercado quando o viu do outro lado da rua. O coração falhou um compasso. Não precisava de confirmação. Era Ricardo, mais magro. O fato ainda caro, mas já sem a mesma segurança. O olhar avaliava o prédio como se tudo ainda lhe pertencesse. Durante um segundo, o velho impulso tentou dominá-la. Virar costas, acelerar o passo, desaparecer. Mas algo mexeu dentro dela, um movimento pequeno, firme. A criança. Inês parou. Ricardo também a viu. O sorriso surgiu devagar. O mesmo sorriso de sempre, o do homem convencido de que o jogo ainda estava nas suas mãos. Aqui estás tu, disse atravessando a rua. Afinal, o teatrinho foi mais longe do que eu pensava. Os olhos dele desceram até ao ventre visivelmente arredondado. O sorriso congelou por um instante. Depois voltou, mais duro. Grávida, murmurou. Do meu filho. Inês endireitou os ombros. A voz saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Este filho não te pertence, Ricardo. Ele riu-se. Curto, sem humor. Não sejas ridícula. Vamos acabar com isto. Voltas comigo. Dizemos que estiveste doente. As pessoas entendem. Era a velha estratégia. Minimizar. Reescrever a realidade. Não volto, respondeu Inês. Nem hoje, nem nunca. O rosto dele endureceu. Achas mesmo que este homem te vai sustentar para sempre? És um projeto temporário. Quando se cansar, fica sem nada. Outra vez. As palavras eram afiadas. Precisavam de ferir. Antes teriam funcionado. Inês respirou fundo. O que me ofereceste sempre foi uma jaula. Aqui deram-me uma chave. Ricardo deu um passo em frente. És minha mulher. Já não é, disse uma voz calma atrás dela. Miguel estava ali. Sem pressa, sem agressividade, apenas presente. Colocou-se ao lado de Inês. Não a tocou, mas a proximidade bastou. Ricardo reconheceu-o de imediato. O desprezo misturou-se com raiva. Então és tu, o Salvador. Miguel manteve o tom neutro. Não estou aqui para discutir narrativas. A Inês foi clara. Peço-lhe que se vá embora. Ricardo sorriu com desdém. O filho é meu. É uma criança que será protegida do seu comportamento, respondeu Miguel, sem elevar a voz. Houve uma pausa pesada. Miguel continuou, agora com precisão. Aliás, sei que a sua empresa procura financiamento para a segunda fase do projeto solar em Évora. Olhou-o nos olhos. Sou um dos investidores consultados. O sorriso de Ricardo desapareceu. A cor fugiu-lhe do rosto. Perseguir uma mulher grávida em via pública não transmite estabilidade, acrescentou Miguel. E investidores valorizam estabilidade. Era suficiente.
Ricardo olhou em volta, para Inês, para Miguel. Percebeu que perdera. Sem mais palavras, virou costas e afastou-se. Desta vez, sem promessas, sem aplausos imaginários. Inês soltou o ar que nem sabia estar a prender. As pernas tremiam. Miguel voltou-se para ela. Está bem? Ela assentiu, emocionada. Sim. Naquele momento, algo se fechou dentro dela. Não com medo, mas com fim. O passado ficara ali, naquela rua. E Inês sabia. Já não precisava fugir. O tempo passou, não com pressa, mas com propósito. Inês já não era a mulher que saiu de Lisboa com medo no coração e uma mala quase vazia. No Porto, ela construiu uma vida simples, mas verdadeira. A criança nasceu saudável, e com ela nasceu também uma nova Inês. O projeto que começou como rabiscos tímidos tornou-se realidade. Um espaço de acolhimento para mulheres, luz natural, portas abertas, dignidade. Miguel nunca tentou ocupar o centro da vida dela. Caminhou ao lado, com respeito, com paciência. Não houve contos de fadas, houve escolhas, conversas difíceis e confiança construída dia após dia. Ricardo tornou-se apenas uma memória distante. Um homem que confundiu amor com controlo e perdeu tudo por isso. Inês, por sua vez, ganhou algo que ninguém lhe podia tirar: a certeza de quem ela era. Numa tarde tranquila, sentada à mesa com os planos espalhados e o filho a brincar no chão, Inês sorriu. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque era sua. Ela não foi salva. Ela salvou-se. Esta história não fala sobre riqueza, nem sobre um homem poderoso que resgata uma mulher. Fala sobre coragem silenciosa, sobre o momento em que alguém percebe que ficar custa mais do que partir. Ensina-nos que quem nos ama não apaga a nossa luz. Ajuda verdadeira não exige submissão. E dignidade nunca deve ser negociada. Às vezes, a maior liberdade não é sair da jaula, é compreender que sempre tivemos a chave nas mãos. E que nunca é tarde, nem aos 30, nem aos 50, nem aos 60, para recomeçar com verdade. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário. A sua voz importa. Estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar? Cada rato se lesiona, el Pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos, y el Pato es el Pato. O sea, Neymar en una pierna me resirve, digamos, ¿me entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 4C. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya está, ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos. Puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins?
No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a prender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a prender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos paros, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a prender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a prender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya. Ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué,
desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,